Bom dia! Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs a gente está aqui com uma palavra bíblica, uma palavra ativacional para você começar da melhor maneira o seu dia. Eu estou aqui junto com você, com a minha Bíblia e com a presença do Espírito Santo de Deus para conduzir você nessa manhã, te trazer uma palavra dos céus, mas claro que não substitua o seu tempo especial com Deus hoje, onde você vai ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Quero desejar para você um bom dia, que Deus te abençoe grandemente. Vamos começar essa manhã da melhor maneira, vamos começar essa manhã em comunhão com Deus, em comunhão aqui com os nossos irmãos, né? Nos fortalecendo na fé, ouvindo a voz do Espírito Santo e buscando ouvir o que Ele tem para as nossas vidas nesse dia, em nome de Jesus. Hoje eu tenho um convidado muito especial, já vou chamar ele aqui para estar com a gente. Enquanto isso, você já vai compartilhando essa live com mais pessoas. Já vai compartilhando pessoas. Manda esse convite aí para os seus amigos. Vai lá, enche os seus amigos de convite para esse momento especial junto conosco. Bom dia, Pastor Mano. Fala, Fernando, tudo bem? Tudo tá chovendo aí, pastor? Não, o tempo Tá tá um nublado, ruído, mas talvez seja seu foninho, viu? é, Aí, melhorou, parou. tá dando microfonia aqui. Não, tá um ruído, eu acho que é o foninho mesmo. Se o senhor quiser tirar o foninho, não tem dado microfonia. Deixa eu ver aqui. E vai funcionar bem. E agora? Ah, perfeito, agora ficou excelente. Então tá jóia, rapaz. Bom dia, Bispo Mano, como que o senhor tá? Tudo bem? Tudo bem, cara. Tô com a casa em caixa aqui, fazendo Meu mudança, Deus, mas tá tudo bem, graças a Deus. dá até alergia de vez aí. Não, Ai, ai, ai. se Jesus quiser, até a volta dele a gente já acabou. Opa, espero que volte logo, então. Tudo bem. Então, que bênção, Bispo Mano, uma alegria muito grande, o senhor sabe, receber o senhor aqui nesse lugar. A gente está aqui ministrando a palavra, né? Já perdi as contas, mas eu sei que já passou de 500 já. Eita, 500 dias ministrando a palavra aqui, já percorremos a Bíblia de capa a capa, já fomos para um lado, fomos para o antigo, para o novo, já trabalhamos vários temas, já vimos tantos milagres acontecer aqui, pessoas curadas, direcionamentos de Deus, né? Pessoas se despertando para um chamado, né? Foi esse tempo de pandemia, passou uma boa parte dele, nós passamos aqui, né, ministrando a palavra, sendo uma voz aqui nesse lugar, né, e levando as pessoas para mais perto do Senhor. E é sempre uma alegria receber, né, alguém com uma voz profética aí para também trazer a palavra do Senhor para as nossas vidas. Tá aí a galerinha, estamos com 90, quase 90 pessoas ao vivo aqui com a gente, com a graça de legal. Deus. E aí vou pedir para você que está aqui participando com a gente fazer o seguinte, ó. Você vai compartilhar a live, você que já chegou, manda aí os convites, compartilha com seus amigos aí, com umas 23 pessoas aí, compartilha com eles. E aí eu já vou passar a palavra para o pastor Mano, para ele nos conduzir aí na palavra. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus, tá bom? Seja bem-vindo, pastor. Deus abençoe o senhor. Uma bênção estar contigo aqui. Amém, amém. Para a gente também é uma alegria. Eu já ia falar que eu estou ficando carne de pescoço aqui é a terceira vez, mas depois de você falar que foram mais de 500 vezes aqui, eu ainda estou no erro estatístico, cara. E está longe de ser carne de pescoço. Ainda passei aqui muito pouco. Mas é um prazer estar com vocês nessa manhã, né? E discernindo um pouco, né? Compartilhando um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Fico alegre de ouvir os testemunhos que você trouxe sobre o que tem acontecido nesse espaço, né? Sobre o que Deus tem feito nesse espaço. É muito bom saber, né? E a gente tem visto Jesus fazer isso, né? Deus fazer isso no online em muitos cantos, né? E a gente fica pensando, puxa, quanto tempo a gente perdeu, né? Pelo menos eu, Verdade. né? Até a pandemia eu nunca tinha feito uma live na vida.
Me tornei especialista em live a partir de abril de 2020. Foi a primeira vez que eu fiz uma live na vida. Não tinha feito até ali, não tinha mexido até ali. E a gente ouve os testemunhos de quanta coisa Deus tem feito através do online, através de tanta gente em tanto canto. Verdade. E a gente fala, puxa, que ferramenta boa, né? A gente tem que se aprofundar, né? E um pouco do que a gente vai conversar tem a ver com isso, né? Ao mesmo tempo que você vê muita coisa boa sendo feita e acontecendo, você viu muita gente que desesperou e desanimou, né? Muita gente ficou com aquela sensação, e agora o que vai ser? E ainda fica com dificuldade de lidar com o mundo, né? E a gente vê o povo de Deus com, às vezes, umas agendas, umas demandas meio confusa, né? Meio confuso. Não vou falar nem que é certo nem errado, depende do ponto de vista de cada um, mas pelo menos está meio confusa, né? A gente vê claramente as opiniões divergentes do povo de Deus. E isso, para mim, né, Fernando, deixa claro uma dificuldade que para mim é básica, né? É uma coisa básica que determina toda a tua vida cristã, determina toda a tua trajetória, determina se o que você está fazendo é relevante para o reino ou não, né? Que é o conhecer a Ele e ouvir a voz dele, né? E na confusão que se instalou, fica claro que muita gente que vem falando em nome de Deus está com dificuldade de ouvir a Deus, né? Ou se tem facilidade de ouvir, pelo menos não está se dedicando a isso, né? A ouvir a voz de Deus e vem tocando, porque esse é o outro erro nosso, né? Depois de um tempo fazendo o que a gente faz, eu já acho que eu sei fazer e eu não lido com as coisas com o mesmo cuidado, né? Eu sempre tenho brincado isso. Anos atrás, quando eu estava, eu acho que iniciando meu ministério ainda, eu vi um especialista, um instrutor de paraquedismo no seu último salto e morreu. No último salto do cara, o cara morreu. Daí foram entrevistar um outro instrutor de paraquedismo, como que aquilo acontece com alguém tão experiente, com alguém tão conhecedor. E o outro, daí perguntaram para ele qual que era a hora de parar de saltar, né? E ele falou, quando você perde o medo, né? Daí perguntaram assim, como assim? Ele falou, quando você perde o medo, você se torna menos prudente, você já não checa o paraquedas como devia, você já não toma todos os cuidados, você já não tem o cuidado na dobra, e isso acontece, né? Então, quando você perde o medo, é hora... E eu fiquei pensando, né? Quando a gente perde o temor de Deus, a gente perde o respeito pela presença, a gente perde aquela expectativa, estar diante de Deus é algo que nos alegra, mas ao mesmo tempo nos empodera, né? Hoje a gente tem falado muito na condição de ser filho, mas que essa condição de ser filho não tire o respeito pelo pai, né? Não tire aquela reverência de estar diante da presença do pai, né? Porque às vezes vem acontecendo isso, né? E a gente vê aquilo que acontecia no texto de Marcos, capítulo 6, quando Jesus, na terra dele, não pôde fazer muitos milagres, né? Eles endureceram o coração, diz que olhando, identificando Jesus, ele não é filho de José, não estão entre nós seus irmãos e irmãs. E a Bíblia fala que passa a se escandalizar dele porque ele não tinha uma instrução formal, não tinha estudado com o mestre, então como que ele podia ter certeza do que falava? Aquele ensino que estava maravilhando as multidões, até eles olharem para... Então eu sempre tenho falado que às vezes a familiaridade traz a desonra, né? É verdade. E às vezes a gente que está caminhando um tempo com Deus, a gente começa a tratar essa presença de Deus como algo comum. Você começa a tratar a possibilidade de estar diante daquele que é o Senhor de toda a terra como algo normal. Você começa a incluir esse tipo de rotina na tua agenda como se fosse mais um compromisso do dia.
a gente começa a igualar com coisas que são comuns e vulgares, né? E às vezes até dá destaque para as outras coisas mediante os nossos sentimentos, né? Se eu dormir ansioso por realizar alguma coisa, aquela coisa que me deixa ansioso ganha uma dimensão maior do que a dimensão de estar diante do Senhor poderoso de toda a terra. Eu vou perdendo aquele uau, aquela alegria, aquela expectativa de estar com Ele. E isso, sem eu perceber, vai fazendo com que o temor também se vá, né? E o temor se indo, os momentos com Ele começam a ser momentos em que eu busco coisas pessoais em vez de buscar Ele, né? Eu busco respostas pessoais em vez de buscar Ele. Eu busco coisas que tenha mais a ver com a minha agenda, e isso quem faz é criança, né? Criança que nos busca para a satisfação das necessidades dela, e quanto mais novo, mais dependente, né? E mais infantil é a sua busca, e às vezes a gente vem infantilizando a nossa relação com Deus, a gente vem infantilizando a nossa vida cristã, né? Agindo como crianças, e para mim isso fica claro, desconhecimento, né? Às vezes o desrespeito, ele mesmo fala, né, que a intimidade dele é para aqueles que o temem, para aqueles que mantêm o respeito pela presença dele. Às vezes a gente acha que está se aprofundando em Deus, às vezes a gente acha que está indo para um viés de intimidade, quando na verdade a gente está girando em ciclos num modus operandi humano, né? Porque foi sem perceber, né? Tratando a experiência de estar diante da presença do Eterno como mais uma das experiências da vida, entre tantas outras, né? Se é um momento que ele fala, que gera uau, eu saio com a adrenalina em alta, parece um momento de ir para um parque de diversão, né? Onde eu caio numa queda d'água, onde eu caio numa montanha-russa, e também gera o mesmo, é uma experiência só emocional, acaba não sendo algo que toca todo o meu ser, que transforma a minha vida, transforma a minha percepção, transforma a minha maneira de pensar, inclui elementos que antes eu não achava viáveis, eu desconhecia, né? E de repente eu passo a conhecer e gera aquela expectativa dos discípulos, mas quem que é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E eu fico imaginando, né? Às vezes como igreja hoje nesse mundo superficial a gente vive uma vida cristã superficial, né? Em vez de falando de profundidade, falando de nos aprofundar, mas sem demonstrar, né? Sem ter um testemunho que demonstre essa profundidade, né? E Deus quer nos levar a isso, né? Deus quer nos levar a isso, a conhecê-lo, né? Eu já tenho falado isso, a vida eterna, o objetivo maior dessa vida é esse, né? Se você empreender várias coisas, se você fizer várias coisas, se você realizar várias coisas, se você impactar a história, né? Amanhã ou depois Fernando passa, mas o legado do Fernando fica. Se você impactar a história, mas não conhecer Jesus, foi uma existência desperdiçada. Foi uma existência que você desperdiçou, né? Se eu faço isso, aquilo, Mateus 7 deixa isso claro, né? Muita gente que chegou com grandes realizações fala, mas em teu nome, até em nome dele fizeram. Em teu nome a gente fez isso. Ele fala, cara, desculpa, não vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu falo assim, que decepção, né? Depois de uma vida, você descobre que dedicou sua vida às coisas erradas, né? Eu dediquei a minha vida às coisas erradas. Essas coisas todas, elas ganham sentido se, se eu faço isso a partir da comunhão com Ele, né? A partir do ouvir a voz dele, a partir do cumprir a voz dele, de fazer o que ele manda, né? Eu falo assim, situações de extrema derrota debaixo da voz dele são vitórias, né? Você está semeando pro eterno, situações de extremo sucesso, na verdade, se revelam em derrota se eu não conhecia ele, né?
E eu já tenho pensado nisso, né? E eu sou aquele cara muito prático, né, Fernando? Você me conhece, né? Então, como que isso influencia no seu dia a dia, cara? Conhecer a ele, ouvir a voz dele, alterou a rotina que você teria hoje se você não conhecesse, né? A minha preocupação, porque se eu não conhecesse a ele, o que eu faria hoje, né? O que eu faria hoje? Como que eu tocaria o meu dia? Né? Eu levantaria, escovaria o dente, talvez olharia alguns recados no WhatsApp, em outros cantos, responderia alguns, depois já vou começar com a minha rotina, 8 horas tem que estar no serviço, ou 7h30 já tem que deixar as crianças no colégio, e a gente vai tocando um piloto automático sem ouvir a voz, né? E eu fico pensando, nós que somos cristãos e falamos que vivemos assim, quanto a gente está perdendo de promessa, o quanto a gente está perdendo de coisa. Porque se Simeão não ouvisse a voz, no dia que Jesus foi apresentado, ele estaria tocando a rotina dele, né? E não iria para o templo. Então, quantos de nós perdem a nossa ida para o templo no dia da visitação de Deus, porque a gente está tocando a nossa vida como uma rotina, né? Eu não parei para ouvir a voz dele antes do meu dia começar, eu não parei para sentar com ele, né? Porque eu fico, desculpa, eu fico pensando aí, né? Jesus fala, Mateus 28:18, toda autoridade foi dada a ele no céu e na terra, né? É esse Jesus que a gente é desafiado a conhecer. Agora, se toda autoridade foi dada a ele no céu e na terra, e Jesus veio, viveu aqui para fazer a vontade do Pai, hoje, com toda a autoridade na mão, eu não acho que ele faz algo diferente. Concorda comigo? Né? Eu acho que ele continua com toda a autoridade tocando o projeto do Pai, né? Então, ele toca o projeto do Pai em toda a terra o tempo todo, fazendo as coisas o tempo todo, né? E arrebanhando trabalhadores para a seara do Pai, né? Para se unirem a ele nesse projeto. Agora, se eu não estou ouvindo a voz dele para saber o que eu devo fazer hoje, que projeto eu vou tocar, maluco? Né? Que projeto eu vou fazer? Né? Ah, mas eu já ouvi a voz dele. Não, Paulo também ouviu, de sair pregar o evangelho, foi comissionado, né, pelo Espírito, lá na igreja de Antioquia, os irmãos orando e jejuando, o Espírito mandou separar Paulo e Barnabé, mas em determinado momento a Bíblia fala que o Espírito impediu Paulo de ir para algumas localidades que ele queria ir, até que ele tem um sonho, vê um varão macedônico e ouve a voz, passe a Macedônia. Então, às vezes, a gente se justifica falando, não, mas eu não preciso ouvir a voz de Deus o tempo todo, porque eu já sei, a palavra de Deus me diz. Mas tem situações que é muito específico, né? Eu falo assim, quem já participou da vida sabe disso. Esse tipo de justificativa é uma bobagem, porque a vida é muito dinâmica. Todos os seus dias são do mesmo jeito, Fernando? Não. Você já teve que fazer alterações na sua rotina? Bastante. É coisa que a gente faz quase que o tempo todo, né? Você programa o dia aqui, de repente gasta tempo demais num compromisso, já tem que deixar um outro para o dia seguinte, já estava programando fazer isso, já não conhece. Ah, não, de repente, né? A gente programou a live de hoje, se cai a internet aqui ou aí, acabou a live. Pronto. Né? Então a vida é muito dinâmica, a gente tem que fazer alteração o tempo todo. A gente só fica com essa justificativa de não parar para ouvir a voz de Deus, não parar para ouvir a voz do técnico, daquele que tem o conhecimento da vida toda, né? Para justificar, na verdade, a nossa falta de dependência, a nossa falta de entender o projeto, de se imiscuir no projeto de Deus, de entrar mesmo no projeto de Deus, né? Cair de cabeça, se aprofundar no projeto de Deus para poder falar como Jesus. Eu não faço nada a não ser a vontade do Pai, né? Eu não realizo nada a não ser a vontade do Pai. A gente fica de uma maneira religiosa justificando a nossa superficialidade e a rotina que eu toco em nome do Pai. E esse tipo de coisa, mais do que a confusão que a gente vê
nos dias de hoje, para mim, vai gerar frustração no futuro, né? Porque é fatal, que a Bíblia já alertou, Mateus 7, e a gente agindo assim vai usar. Desculpa, gente. Desculpa, eu não conheço vocês, né? Então, hoje eu tenho me preocupado com isso, né? Até vou iniciar uma série de videozinhos assim que eu mudar. Primeiro eu tenho que tirar a casa da caixa, depois que eu tirar a casa da caixa, a internet estiver instalada na outra casa, daí vou iniciar uma série de videozinhos com esse tema, né? Ouvindo a voz de Deus e fazendo a vontade dele, né? Como você discernir o Pai falando contigo todo dia, como você ter ideia da palavra de conhecimento que demonstra que Deus vai fazer, né? Eu dificilmente eu vou num evento em nome do Pai que ele não queira manifestar o poder dele para que o pessoal creia, né? Hoje a pregação daquele jeito que você me conhece, o meu jeitão, né? No final vem as palavras de conhecimento, pessoas que Deus quer curar. Não quer dizer que as outras enfermidades ele não possa curar, né? Tem situações que as pessoas chegavam para Jesus e ele curava, né? Agora tem coisas que quando Deus fala, né? Tem alguém aqui com esse problema, a gente já sabe que são situações pontuais. Deus nunca me revelou esse tipo de coisa sem que ele fizesse o milagre, sem que ele manifestasse o poder, sem que a coisa acontecesse. Então eu fico pensando, aqui tivemos 139, 140 pessoas aqui, se todos os 140 no dia de hoje tivessem ouvindo uma palavra de conhecimento e manifestando o poder de Deus nos 140 lugares por onde eles vão, né? Nos 140 lugares por onde eles passam, nos 140 lugares com as pessoas com quem eles vão conviver, que impacto isso geraria, né? E isso num dia. Agora multiplica esses 140 por 7, né? A gente teria 1000 lugares, 1000 pessoas sendo impactadas pelo poder de Deus nessa semana aqui. Agora imagina o testemunho desses 1000, né? Como a gente lê no Evangelho, o testemunho desses 1000. Eu encontrei com essa pessoa que me disse tudo que eu tenho feito, me disse as coisas da minha vida. Um testemunho assim levou uma cidade a Jesus, né? Diz que um testemunho desse jeito levou uma cidade. O testemunho da mulher samaritana sobre Jesus levou uma cidade. Agora imagina 1000 pessoas vivendo isso e testemunhando desse jeito, né? Por causa do impacto. Esses dias eu estava ministrando um culto e a pastora brincou, né? Um casal de pastores, a pastora brincou que no online não tinha muita gente, mas que o pai e a mãe do pastor, a mãe de uma outra pessoa da equipe pastoral, e eles iam estar assistindo. E ela não me disse que a mãe de uma das pessoas da equipe pastoral não era evangélica, né? Eu não sei se ela é cristã, mas não era evangélica. E daí, na hora da palavra de conhecimento, ela ficou impactada. E ela falou assim, como que ele pode saber da doença das pessoas? E como que ele pode falar e Deus faz? Como que ele faz isso? Como que ele faz isso? Então eu fico imaginando, se a gente aprendesse a ouvir a voz de Deus com clareza, né? E com essa simplicidade, né? Eu estive ministrando um outro canto fim de semana, uma comunidade que está começando, um movimento cristão ainda, né? Eles estão saindo das células para os cultos agora, né? E tinha muita gente que era convidado da célula ali assistindo, e daí não passava de 40 pessoas o grupo, né? Talvez tivesse um pouco mais com criança, mas não passava de 40 adultos o grupo, e Deus foi dando no fim as palavras de conhecimento, e aquilo que eu brinco, né? Quando é algo que mexe mais com alguém, Deus sempre elege um sinal que ele vai fazer confirmando a palavra, né? Eu brinco com isso, que eu falo, se eu fosse escolher o sinal, eu escolhia a cura de um cego, um paralítico que fosse andar,
Deus sempre escolhe outras coisas, né? Eu já tive num lugar que Deus falou que o sinal seria a cura do moinho encravado. Pega eu falo, meu Deus, isso podólogo faz. Pega um negócio aí mais, né? Outra foi a cura de uma joanete. Dessa vez, Deus me falou de pessoas que tinham cicatrizes no corpo. Não sabia nem o motivo das cicatrizes, né? E que o sinal seria que aquelas cicatrizes desapareceriam, né? No meu entendimento, tinha alguém incomodado, né? A autoestima estava sendo prejudicada, a imagem do pai nele sendo prejudicada por causa de alguma cicatriz no corpo de alguém, né? E daí eu falei com, com o pastor depois, ele falou, bispo, eu já tenho 2 testemunhos aqui de gente impactada que as cicatrizes sumiram, né? Então eu falo assim, cara, se a gente parasse para ouvir, né, a agenda do céu, a gente tem o hábito de fazer o inverso, né? Levar a nossa agenda para Deus, na tentativa que Ele abençoe. E isso não é ruim, Deus nos diz para pedir, né? Deus nos manda pedir. Mas se eu andasse no centro da vontade de Deus, andasse no propósito de Deus, né, já seria outra jornada, né? Ele fala lá atrás para Josué, se eu não me desvio nem para a direita, nem para a esquerda, eu serei bem-sucedido em tudo quanto eu vou fazer, né? Bem-sucedido em tudo quanto eu vou realizar, né? E no Novo Testamento a gente vê que a boa parte, né, é parar para ouvir a Ele, né? Aquele momento que eu paro para receber a agenda do céu, né? Que uma coisa é a coisa que está acontecendo no céu, outra coisa é a minha percepção dele, né? A gente tem uma imagem de como deve ser o céu, né? Mas a imagem que a gente tem é formada aqui na Terra, né? Outra coisa é ter a experiência que Jesus teve na transfiguração, de ter uma janela do céu na Terra e estar a galera na Terra vendo o céu de verdade, né? Então eu falo assim, a imagem que eu criei aqui na Terra sobre o céu me faz levar uma agenda para Deus, né? Agora, quando eu paro para receber a agenda do céu na Terra, demanda do céu na Terra, quando Deus vem me falar, eu sento e Ele vem conversar, né? O céu começa a ganhar uma outra dimensão, né? Porque o reino dele vem, né? E começa a se fazer a vontade dele na terra como no céu, e de repente a dinâmica do céu se instala na terra e deixa de ser uma imagem para ser uma realidade, né? O céu na terra, né? Tem um livro do Bill Jones que fala sobre isso, quando o céu invade a terra, né? E às vezes a gente continua nessa dinâmica de levar a nossa agenda da terra para o céu, os nossos pedidos, porque não parou para ouvir, não parou para conhecer coisas simples, né? Quantas coisas hoje o Espírito Santo está atrás de pessoas para realizar, né? Na demanda diária do projeto de Deus, da edificação do reino de Deus aqui, né? Então, coisas que ele quer realizar em Corbélia, coisas que ele quer realizar em Petrópolis, coisas que ele quer realizar em Curitiba, em outros cantos aí, em todas as partes. Mas será que eu e você vamos participar dessa realização hoje, no dia de hoje, ou a gente já tem uma agenda cheia para hoje, eu não estou disponível, o Espírito Santo vai ter que procurar outro trabalhador para a Seara, porque eu que me chamo pelo nome dele, no dia de hoje estou ocupado demais com a minha demanda e ainda tem a cara de pau de chamar ele de senhor. Ainda tem a cara de pau de chamar ele de senhor, mas fico pouco disponível, né? E daí a vida não é sobrenatural, né? Fica uma vida comum, né? Eu tenho pensado isso, Fernando. A minha vida nos últimos tempos tem... Eu sou grato por tudo que Deus me deu, né? Mas nos últimos tempos tem sido surpreendente muita coisa. E ao mesmo tempo que eu sou grato, né, eu fico falando assim, quantos anos eu perdi, né? Quantos anos eu demorei me desvencilhando disso, daquilo, de conceitos errados, às vezes de coisas que eu insistia, das coisas do piloto automático, e não fazia isso por maldade, não. Eu fazia por achar que era assim, né? Eu fazia por achar que era desse jeito,
mas sempre um anseio, né? Por viver coisas maiores. Hoje eu tenho um anseio, vivendo essas coisas, hoje eu tenho um anseio de um outro negócio, né? De uma manifestação mais intensa da presença dele, fora do ambiente religioso, fora das quatro paredes, né? A manifestação dele por onde a gente vai, aquela experiência de Pedro, né? Você transbordar de Cristo ao ponto daqueles que estão ao teu redor sendo tocados pela presença, né? Uma agenda que inclua o tempo todo a vontade dele, né? Já pensou, cara, você fazer mudança de maneira sobrenatural, de repente você abre a porta aqui, tem um monte de cara, não, Deus me mandou aqui carregar a caixa para você não ficar preso demais nesse negócio, que daqui 2 dias ele já precisa de você liberado. Então, como ele vai precisar de você liberado, ele mandou aqui para você se desocupar, né? Coisa... Parece que a gente está brincando, mas não está, né, cara? Eu tenho vivido isso nos últimos tempos. O aluguel da casa, é a segunda vez que eu alugo um imóvel por palavra de conhecimento, né? O primeiro foi esse apartamento que a gente arrumou, o segundo esse imóvel para o qual a gente está mudando. Eu falei, cara, quanto dinheiro eu perdi por não ouvir a voz de Deus no aluguel das coisas, né? Quanto dinheiro eu perdi em um monte de coisa por não ouvir a voz de Deus. Quanto tempo procurando, gastando, né? Não que a gente não deva fazer isso, mas quando você faz debaixo da orientação de Deus é batata, né? É certo. Eu estava lá no concílio em Curitiba com você, né? Você deu um jeito de escapar antes, né? Foi mais esperto que eu tive que ficar até o fim daquele negócio. Mas você viu lá o Anderson Coca lá, né? De Joinville com a perna e com a muleta o tempo todo, e aquilo me incomodando, cara. Daí no último dia, eu cheguei para ele e falei, amigo, não vai embora sem eu orar com você, né? Você com essa muleta está me incomodando, né? E, e se não der certo, você volta de muleta, você não vai perder nada, né? Mas vai que... Daí eu orei com ele, tudo, passei, fui embora. Depois, um tempo depois, ele me mandou um vídeo, né? Falando do resultado no dia seguinte, que Deus curou, pôs o pé no chão, passou a fazer a coisa, né? E às vezes a gente não discerne no incômodo desse a voz de Deus, né? Eu fico pensando, eu podia ter ido embora daquela porcaria sem ter orado por aquele menino. Não ia alterar, né? Ele não ia nem saber que Deus tinha incomodado alguém, planejado curar ele não ia nem saber isso, né? Ele ia continuar com a muleta de um jeito comum, né? Mas como eu discerni naquele incômodo a voz de Deus, o dia seguinte o bicho já estava andando para frente, para trás, pé no chão, coisa que ele só faria talvez dali 90 dias, 120 dias. Eu tive um amigo que teve o mesmo acidente, que fez a cirurgia, ele falou, mano, já faz mais de ano e o meu não ficou bom. E o menino ficou bom, tá andando, né? Então eu fico pensando quantas coisas a gente deixa passar, né? Quantas coisas, por não ouvir a voz de Deus, por não fazer do jeito dele, por não discernir do jeito dele. Hoje é essa vida que eu quero viver, né? Eu quero viver intensamente a vida. Eu já me identifiquei como seguidor de Cristo com uma agenda pessoal, né? Eu seguia Cristo nos intervalos da minha agenda e hoje eu quero recuperar isso, né? Eu quero viver intensamente a agenda do céu. Eu quero viver intensamente a agenda do Espírito Santo para mim. Eu quero viver intensamente. O dia que ele não fala nada é um dia que eu vou usufruir da presença dele. O dia que ele falar é o dia que eu vou para onde ele quiser, fazer o que ele quiser, né? Cumprir a agenda de Deus. E eu tenho certeza que vai ser uma vida extraordinária, com a manifestação. Tem sido, né, cara? Tem sido. De um jeito que a gente não imagina, tem sido extraordinário, né? A gente podia ficar aqui listando as coisas
dessa descoberta, né? Listando as coisas dessa descoberta e desse tempo, né? E até do suprimento sobrenatural de Deus, né? Porque às vezes a gente justifica a falta de tempo para correr atrás de um monte de coisa, né? Ah, não, mas eu não tenho tempo porque eu tenho que correr para cá, né? Eu tenho que receber as coisas, né? E tem promessa bíblica nesse sentido também, né? Buscar o reino e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então tem gente que está perdendo o suprimento sobrenatural, porque não confiou, preferiu correr atrás de todas as demais coisas e deixar o reino em segundo plano. É verdade. Então, eu imagino quanta aflição a gente podia evitar para a gente mesmo, né, amigo? Quanto aborrecimento a gente podia evitar para a gente mesmo, quanto dissabor a gente podia... Se a gente só parasse para ouvir Deus, né? Mas a gente critica a criança que chora à toa, porque uma coisa no brinquedo dela dá errado, que a brincadeira dela não deu certo, porque quando tinha organizado a casinha, o irmão passou no meio e derrubou tudo, desmanchou tudo. Você tem irmã, Fernando? Eu tenho uma irmã mais velha. Você fez isso nas brincadeiras dela? Quase nada. Você atormentou seu irmão mais velho? A Né? pergunta para ela deve estar aí no meio. Se ela não entrou no serviço ainda, está por aí. Então, conta pra gente, Fernando te atormentou, querido? Né? Então, eu fazia isso também, na brincadeira das minhas irmãs. O dia que eu não estava comigo, só tinha as meninas lá em casa, pronto. Minha agenda do dia era atormentar. E elas choravam, choravam. E a gente fica agindo que nem criança, né? Porque alguém está atrapalhando a nossa brincadeira de vida. O dia não foi do jeito. Daí eu vou chorar com o pai, amigo. Deus nos chamou para um negócio maior, né? Deus nos chamou para um negócio mais intenso. E a gente fica sonhando com o avivamento, fica orando com o avivamento, a gente fica clamando por avivamento, mas a gente fica agindo para viver pouca coisa. Né? Tem alguém que está dando risada, as carinhas, e é mais Gama, não sei se é tua irmã. É a mãe. Ela também pode confirmar, né? O choro da irmã. Ela, na falta da irmã, o testemunho da mãe serve para caramba do negócio. Né? Mas eu fico... E hoje é isso que enche o meu coração. Né? Eu quero viver intensamente a agenda do céu. Eu quero viver intensamente no dia de hoje. Né? Eu entreguei minha vida para Ele. A entrega não foi inconsciente, apesar de ter sido na adolescência, não foi inconsciente. Né? Eu sabia o que eu estava fazendo, cada vez foi ficando mais claro a decisão que eu tinha tomado. E hoje eu estou decidido a isso. Né? A não ser quando a esposa quer que eu ajude na mudança. Daí é aquilo que a gente falou, né? Melhor não ter razão e ser feliz do negócio. Né? Mas fora esses dias que a gente vai alegrar a mulher, fora esses dias que a gente vai deixar a esposa feliz, eu quero viver a agenda do céu. Né? Como eu já não quero mais estar como a palavra fala, estabelecendo, não, eu vou até lá, eu estou nessa, se Deus quiser, eu faço isso, faço aquilo, se Deus não quiser, eu faço com alegria o que Deus quer que eu faça. Né? Eu faço com alegria o que Deus quer que eu realize, qualquer agenda. Né? Eu falo assim, se toda autoridade foi dada no céu e na terra a ele está tocando uma grande obra, eu me sinto como um cara que chega no canteiro, né? E daí vai conversar com o responsável pela obra para pegar a agenda de serviço do dia. Onde eu trabalho hoje, o que eu faço hoje, no que eu contribuo hoje. Né? É o que eu quero para mim. E a gente tem visto uma demanda de vida extraordinária. Né? A gente tem visto, quando eu paro para ouvir ele, esses dias eu estava brincando com a Cláudia,
né? De vez em quando Deus me dá uns pesos, uns fardos de oração de coisa que eu nem imagino, né? E esses dias atrás ele me acordou de madrugada mandando orar por uma situação muito específica, né? E eu falei, mas o que é direito? Eu falo, ora em língua, você não sabe, meu espírito sabe. Eu passei até que o peso saiu. Depois eu fui dar uma olhada nos jornais, né? Esperei passar o dia seguinte dar uma olhada nos jornais e fiquei impactado, né? Com o que constava no jornal sobre aquilo, né? A localidade que ele me mandou orar. Eu falei, Cláudia, se a gente ouvisse Deus, a gente toca as nações do nosso quarto. É A verdade. gente, a gente é chamado para fazer uma obra que os outros não precisam saber, que eu fui um dos trabalhadores da Seara acessado para trabalhar nessa parte do campo, né? Ninguém precisa saber. O nosso é que às vezes a gente quer reconhecimento, né? Eu já abri mão disso, né? Eu gostaria de estar no anonimato na Terra, mas ser conhecido junto ao trono da graça, né? Ser conhecido junto ao trono de Deus. Já tenho brincado com isso, né? Eu tenho falado que o meu sonho de vida não é para cá, né? É para lá. Amém. Então, hoje a gente está nessa descoberta, né? Eu quero desafiar todo mundo. E se eu posso fazer propaganda, se você não me segue, segue lá, Bispo Underline Mano. Pode, com certeza. E a Segue hora, lá, com certeza. e a hora que a casa estiver fora das caixas, a gente vai começar gravando um videozinho de 1 minuto para ir dando essas dicas, né? De como, do que a gente aprendeu. Não sou especialista em ouvir a voz de Deus, não sou especialista em palavra de conhecimento, mas sou alguém que perdeu muito tempo e aprendeu um pouquinho. O pouquinho que a gente aprendeu, eu quero compartilhar com a galera aí, né? Então, a hora que tiver, a gente vai iniciar essa série ouvindo a voz de Deus e fazendo sua vontade, né? Para ver se mais pessoas conseguem, têm o desejo e conseguem viver essa agenda que eu tenho chamado que é uma agenda de avivamento, né? Uma agenda de avivamento para nós, né? Onde Deus fala o tempo todo. Amém. Né? Amém? Amém. E, Essa é a agenda do céu que nós queremos viver. amém. Tanto que hoje na conversa para cá, eu não sei se vai fazer sentido, eu sempre brinco, eu estou aprendendo a ouvir a voz de Deus ainda, né? Vai que eu ouvi errado, mas eu sinto que tem alguém que está com a gente aqui ou vai ver essa live depois, uma senhora que está preocupada com problemas de queda de cabelo, né? Que nem eu falo, tem tanta coisa que Deus podia resolver, tanta doença que a gente acha. A minha queda de cabelo não resolveu, mas eu creio que a dessa senhora vai resolver, tanto que ele revela para a gente. Amém. Depois, se fizer sentido para alguém, compartilha aí com o pastor Fernando, o líder dessa família 659 aí, né? E a gente vai estar orando por isso também, né? Amém. Nós vamos ter um tempo de oração, bispo, né? Vamos aproveitar, né? O senhor aqui está aqui também, a presença de Deus está aqui. O senhor estava ministrando, eu me lembrei daquele texto de Isaías, o senhor até citou esse texto aí, Isaías 30, versículo 21, que diz assim: os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Então eu gostaria que nós orássemos, né? Eu tenho clamado a Deus realmente de coração, permitido o Espírito Santo, falar, Senhor, conduza esse momento aqui. Pelo que o Senhor quer que a gente ore, faça milagre na vida das pessoas, seja um tempo realmente onde o Espírito Santo tem a liberdade de se mover e agir nas nossas vidas. Eu gostaria que nós orássemos agora, pedir para o Senhor fazer uma oração por nós, orar pelas pessoas que estão aqui. Eu já vi alguns pedidos, né? A Sônia, a família Sartori está aí, ó, tem várias irmãs que participam, e elas pediram oração, né? A Sandra pediu pelo esposo que está na UTI, deve ser a mesma pessoa, né? A Sônia está pedindo pelo Casper, deve ser o cunhado dela. Então vamos estar orando, né, pelo esposo da Sandra, que Deus o abençoe aí, em nome de Jesus. Denise, meu marido Max, o bispo conhece ele, fará cirurgia
para colocar prótese nos joelhos na sexta-feira. Vamos orar. Isso mesmo, a Sandra disse. Isso mesmo, o esposo dela está no UTI. Vamos orar por ele. Aí uma pessoa testemunhando aqui, a Raquel, estou penteando o cabelo e tive esse pensamento agora, nesse instante. O Espírito Santo sabe todas as coisas, né? Oração pela saúde da Márcia, Dona Iraci, meu pai Sérgio, cirurgia dia 22 de câncer. Vamos orar por ele. Você pode colocar aqui o motivo de oração, pedido, se você de repente está vendo a gravação depois, pode colocar também nos comentários, eu vou acessar depois os comentários, vamos orar pela tua vida, né? Com certeza. Antes da gente orar, né? Com certeza você deve seguir aí o Bispo Mano, o que ele publica é sempre bênção, sempre nos abençoa, ele é um homem consagrado a Deus, tem se dedicado aí na missão, né? Por muito tempo e Deus tem usado muito a vida dele, a família dele, para a glória de Deus. Fica à vontade, Bispo. Vamos orar. Amém. Então vamos orar. Pai amado, nós colocamos os teus filhos e filhas diante da presença do Senhor, os pedidos que foram apresentados aqui, os pedidos por algumas pessoas que estão na UTI, em situação difícil, outros que vão passar por cirurgia por causa de problema de câncer e outros problemas, como foi colocado agora, cirurgia da tireoide, prótese nos joelhos. Nós sabemos que no Senhor há poder para curar, o Senhor tem todo o poder, por isso nós pedimos, manifesta o teu poder sobre a vida dessas pessoas de maneira soberana, de maneira excepcional, de maneira que as pessoas saibam que é o Senhor quem curou. Nós colocamos essas vidas diante da presença do Senhor, a humildade que elas têm de vir aos teus pés, pedir. Nem eu, nem o Fernando temos poder para curar, mas nós cremos no Senhor e pela fé no nome do Senhor. Pela fé no nome de Jesus é que nós oramos e ministramos a cura em nome do Senhor sobre todas essas vidas. Pela confiança no nome de Jesus, que falou que nos curaria, que pediu que nós fizéssemos isso, orássemos pelo enfermo, a oração da fé curaria o enfermo. Então nós pedimos que o Senhor traga cura a todas essas vidas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Especificamente nós queremos orar aqui pela palavra de conhecimento que o Senhor nos deu, de mulheres incomodadas com queda de cabelo e que o Senhor curaria, né? Então nós pedimos que o Senhor restaure a queda de cabelo. Se alguém que está em tratamento de câncer está entristecida porque chegou a fase da queda do cabelo pelo tratamento, cura o câncer e restaura o cabelo da tua filha. Nós colocamos todas essas vidas aí diante da presença do Senhor, pedindo que o teu poder se manifeste sobre essas vidas e o Senhor providencie a cura. Pai, nós também queremos colocar, abre os nossos ouvidos para que nós ouçamos, abre os nossos olhos para que nós possamos ver e abre o nosso entendimento para que possamos compreender a tua voz. Para compreender a tua voz falando conosco, a voz do teu Espírito nos dirigindo, a voz do teu Espírito nos dizendo o que fazer, como agir, e que o discernimento da tua voz, a obediência a ela traga maturidade à tua igreja, traga maturidade aos teus filhos e filhas, que nós, pela prática, possamos ter os nossos sentimentos, sentidos alicerçados, que cresçamos, Pai, né, nós possamos amadurecer pela obediência à tua voz e dessa maneira nós possamos contribuir de maneira mais efetiva para aquilo que o Senhor tem feito. Nós te louvamos e queremos abençoar o teu povo aqui nessa manhã em nome do Senhor, pedindo que cada vez mais a tua vontade seja feita na terra como ela é feita no céu. Abençoa, Pai. Eu vi alguns pedidos de pessoas que estão em depressão, né? A tua palavra fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós pedimos que o Senhor restaure na vida dessas pessoas a alegria da tua salvação, de uma maneira sobrenatural, elas tenham a alegria restaurada e isso seja força para elas vencerem a enfermidade, vencerem a doença. Nós oramos e abençoamos os teus filhos e filhas em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Amém.
Bispo, muito obrigado pela participação aí, nos abençoar com a palavra. Você também que participou com a gente, que Deus abençoe muito você. Vocês estão sempre convidados a estar com a gente aqui às 6h59. Deus nos abençoe nesse dia e nos guie em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço, Fernando. Deus abençoe, hein, querido? Até logo.